De acordo com a palavra de Deus, como que os pais devem agir em relação aos seus filhos? Porque nós vimos que os maridos têm obrigação quanto marido, os filhos têm obrigação para com os pais e dos pais para com os filhos. Você acha que você, como pai, em relação à educação dos seus filhos, em relação à atenção com os seus filhos, que tipo de pai você tem sido? Um pai que agrada a Deus? Ou, né? Que tipo de pai tem sido? Tem aquele pai que ele é rígido demais em tudo? Tem aquele pai que larga todos os betes de uma vez, porque quer ser amigo dos filhos, né? Que tipo de pai você é? Vamos ver, de acordo com a Bíblia, o que a Bíblia fala pra gente? Então, será que, será que os pais, quando exercem autoridade em relação aos filhos, têm um limite? Tem também uma direção? O pai e mãe pode fazer de qualquer forma, afinal, o filho é dele? Como que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que tem que ter um limite, né? Até estudos, né? Vários estudos que foram feitos. A criança, ela tem que ter um limite, né? Não, mas eu estou Até falando dos mesmo pais, não da criança ter o limite. Eu estou falando dos pais em relação aos filhos. colocar no limite, isso. Sim. Mas eu digo o limite dos pais, por exemplo, porque tem pais que são extremamente agressivos, por exemplo, Ah, né? sim. Uhum. Tem pais que largam os bets e falam, deixa que cresça, eu não quero me estressar. É que Tem pai que Deixar, quer ser amigo dos filhos liga o isso. celular e e larga não Em criança relação, lá. assim, ao limite do que ele deve ou não fazer, da forma que ele como faz que ele ou deve, por não. exemplo, exercer uma correção, uma autoridade de Isso. pai e de mãe sobre o filho. Porque às vezes existe os dois extremos, né? É, O que não faz nada, ou que nem você falou, largou os bets, não faz é, nada, e existe o extremo de achar que ele sempre tá certo e ele pode fazer o que ele quiser com o porque filho, afinal de contas ele porque é ele é pai, o ele paga pai. as contas. Porque ele é o pai, É. exatamente. Ou a mãe, Tá, no caso, beleza, a né? pessoa até pode fazer isso, se ela quiser e achar que esse é o caminho, beleza. Mas nós estamos falando aqui sobre correções no relacionamento da família para que a gente tenha uma família abençoada e em harmônica Uhum. e em harmonia e em paz. Por que que nós estamos falando sobre isso essa semana e na semana seguinte? Porque dia 18 nós vamos ter aqui o Casa de Bênção, né? Uhum. Uma vez por mês nós vamos ter um trabalho chamado Casa de Bênção para a gente restaurar isso, orar pela família, interceder pela família, buscar pela família. E esse mês vai ser dia 18 às 19 horas. Então a gente está falando sobre esse tema porque são temas importantes, né? Então, por Uhum. exemplo, eu sou pai, eu sou a mãe, sou eu que faço tudo aqui, então você tem que obedecer. Tá corretíssimo, tá certo. Mas como que isso deve ser feito? Sim. Se tem um limite, como que isso deve ser feito? De que maneira que isso deve ser feito? Porque tem Eu, que ser feito. isso. Que nem a Eu, pastora Sim, Júlia falou. a criança precisa, Precisa né? de um limite, Sim. certo? Precisa, criança, adolescente também precisa, Sim. né? Mas a isso. questão é como fazer isso? Uhum. Porque tem que fazer. Tem Sim. pai que larga tudo. Fala, quero me estressar, vai ter problema. Uhum. A possibilidade de ter problema é muito grande, tá? É. E tem aqueles que agem, tipo, eu sou pai, é desse jeito, pronto, acabou. E aí? É o que eu falei, né? Tem que tomar cuidado com os dois extremos. Ah, Aquilo de tá tudo certo, ai meu filho, eu sou teu amigo, você pode contar comigo para tudo que eu digo não é contar no sentido do pai estar junto, mas no sentido de apoio, porque tem pais hoje em dia que não quer dar um não pro filho. Pais que eu digo pai, quando a gente fala pai, é pai e pai e mãe. mãe, faz, Pai e né? mãe, os dois. Não quer dizer um não pro filho, porque ele não quer ver o filho frustrado, não quer ver o filho triste, então tudo é sim. Então, esses muitos sims, uma hora vai dar prejuízo. Então, tem que existir uma balança, né? O extremo de É, qualquer lado eu acho que não então, serve. o que eu entendo é o seguinte, tem que haver o não, pai e mãe, Uhum, tem que ser chato às vezes pro filho, tem sim. que ser, não tem jeito de Não não tem ser. jeito. Porque criança, Não a Bíblia diz escapa. que criança, adolescente, eles querem fazer coisa que não deve. E o pai e É, mãe tem que ser aquele que põe limite, Uhum. né? Tem A que questão haver. é como fazer isso, Como fazer? Aí é que é o ponto, né? entendeu? Porque às vezes eu os acho pais que exageram. a gente, né, no caso aqui, a gente tenta, né, fazer tudo dentro Com da palavra sabedoria. de Deus, né? Pedindo sabedoria, Orientação. principalmente pedindo sabedoria para Deus, porque o que que a gente vê, né, hoje em dia? A gente vê como que está, né, a nossa sociedade, né? Como que está com relação também à família e nesse caso com os filhos, a gente vê que os pais não têm mais paciência com as crianças, né? É tudo Uhum. no grito, é tudo no, né? E não tem aquele tempo de qualidade mais do pai com o filho, porque a Uhum. gente vê que a criança, né, o que que ela prefere? Né? Se você falar para a criança se você, você quer um brinquedo, ou você quer, tipo, vamos, ou quer ir Passar lá o no dia. parque jogar Uhum. bola. Ela vai dizer, eu quero um piuíto. Ai, ai. De preferência Então, do shopping. então a gente vê o quê? Que os pais eles querem suprir, né, algumas necessidades ali que eles não conseguem, né,
ele supre com forma brinquedos, errada né, de daí, forma né? errada. E tudo que a criança quer ali é um pouco de atenção, um tempo ali com ela, né? Então a gente vê no dia a dia essa falta, É, né? mas a pergunta é, como adequar isso a exercer a autoridade necessária com os Uhum. filhos? É isso que eu estou tentando encaixar aqui, entendeu? Uhum. Tá entendendo? Sim. Aham. A gente tem, eu já sou avô, né? Então já não é tanto, nós, né? Os filhos já estão grandes. Os avós mimam. É, mas mas a gente, como avós também, a gente não sai fora daquilo que os pais, a gente já sabe do caminho que os pais estão É, tomando A e gente a gente não respeita. estraga. Diz que a avó estraga, não nós. olha, Porque, porque vamos continuar no a gente, assunto aqui. a gente acompanha aquilo que os pais estão fazendo, Tô vê o que eles estão brincando. fazendo, e a gente acha que a gente tá aqui para ajudar, não para Tá atrapalhar, não para certo. Sim, estragar. aham, verdade. Né? A nossa função é dar Verdade. carinho, dar atenção, ser um doce pro neto, mas não estragar o que os pais estão fazendo. É, a gente Atrapalhar, respeita, né? né? Tem avós que É, atrapalham, verdade. talvez até fosse bom falar pros avós no próximo. Vamos Vamos fazer um só pros estender. Porque avós. tem que falar, pô, tem que estragar. Não, Não. senhor, não é bem Não. assim. Tem que ajudar os pais, né? Então, o que acontece? A questão que eu estou falando aqui é como que vai exercer essa autoridade. Porque tem pai que ele não quer ser chato pro filho. Uhum. Ele não quer exercer a autoridade dele. E tem aquele que exerce a autoridade, mas de uma forma errada. Como achar a forma de fazer isso? Né? Então, a Bíblia Aham, dá tem um um parâmetro equilíbrio, aqui. né? Oi? Tem que ter um equilíbrio ali, É, né? a Bíblia dá um parâmetro aqui no capítulo 6 de Efésios, ele diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Uhum. Uhum. Admoestar quer dizer chamar atenção. Uhum. Passou uma Sim, moto barulhenta aqui. Admoestar quer dizer chamar atenção, quer dizer ser pai, admoestação do Senhor. Uhum. Certo? sim. Eu tenho que ter um padrão. Eu tenho falado nos vídeos anteriores aqui que hoje está um trabalho muito forte da mídia, tem um grupo interessado nisso por aí, investindo nas famílias para fazer uma desconstrução da família, porque a família é uma célula muito forte. A família, quando ela é bem estruturada, o filho pode estar misturado com um monte de coisa e não se envolver, porque ele foi muito bem estruturado em casa. Uhum, Ele teve uma boa verdade. base na família. Então, o mal hoje está trabalhando forte para desconstruir as famílias, entendeu? E criança e adolescente já tem a cabecinha meio, né? Precisa dos pais ali firmando muito bem os seus princípios É. na prática, porque senão o risco é muito grande eu falamos no vídeo anterior que tem filho que morre mais cedo porque não foram obedientes aos pais, se envolve com drogas, se envolve com crime. A coisa mais fácil que tem é se envolver com isso hoje, Verdade. não é? Uhum. Falamos uma porção de coisas aqui de casais que estão com todo desestruturado, porque às vezes o esposo não tem aquele amor pela esposa como a Bíblia manda a ter. Então as famílias estão se investindo muito em desconstruir a família, para que a família se torne uma célula fraca, entendeu? Uhum. Desunida e fraca, que não tem princípios, capta os princípios que vem pela televisão, pela internet, por qualquer lugar, e confunde todas as coisas. Porque fica mais fácil para o mal, né? Para o diabo agir numa família. Por isso que nós vamos ter o Casa de Bênção, para restaurar isso, orar pela família, tirar aquelas pessoas das drogas, guerrear contra toda a força do mal através da oração. Porque Deus é com a família. Deus foi quem Projeto, né? instituiu a família. O Projeto de projeto Casa de Deus, a Bênção. família, né? Então, a questão aqui é como que os pais vão exercer essa autoridade de maneira. Então, eu creio que os pais têm que ter em mente o seguinte: não ficar fazendo as coisas com a intenção só de irritar os filhos, porque tem isso. Ai, Tem filho, infelizmente bastante. tem. tem filho que é problemático, sim, que tem que ter uma atenção especial com o bichinho, Uhum. tá? Uhum. E eu Mas tem acredito. pais, Pode cara, falar. eles irritam. Eu É, acredito assim que existe a autoridade que foi dada por Deus sobre É. os pais, e isso existe, é claro, tem na Bíblia, mas aqui nesse versículo tá falando ali, Deus tá falando diretamente com os pais para não causar essa ira, né, nos Provocar filhos. ira nos filhos. Então significa que os pais cairiam nessa atitude de provocar, então com certeza existe. Então eu acho que os pais têm que estar, que nem a pastora falou, buscar sabedoria e na palavra para ter, vamos dizer assim, ter atitudes, a pessoa ser preparada para ter essas atitudes na hora certa. Porque o que acontece? As crianças às vezes tiram a gente, não só criança, adolescente, jovem, eles tiram a gente do, eles testam, né? a gente tá na razão até então. Daqui a pouco você perde a sua razão. Então, a Mas você autoridade sabe que o que eu Deus te vejo? deu, É. a autoridade que Deus te deu como pai e como mãe, te leva a errar em outra coisa. Porque não tem essa sabedoria, não tem, vamos dizer assim, um limite. É. Então, acaba fazendo Mas você sabe o que coisas eu já vi? Vou falar de coisa que eu já vi. Hum. Tem pais que, por ele ser pai e mãe, o filho não tem sossego. O filho tá lá no quarto e ele vai lá provocar. O Uhum. filho tá brincando com uma coisa e não tá bom.
Nada tá bom. Se o filho vai fazer, o também tá bom. Uhum. Fala coisas pro filho, às vezes, que mexe, sabe? Que Uhum. provoca a ira do filho. Então. Tem gente que não... Tem jovem que não consegue ter paz dentro de casa. Então, é sobre isso que eu tô falando, porque daí ele usa do quê? Eu sou o pai, eu posso. É. Entendeu? É a autoridade E que não é Deus só te porque deu, o filho mas tá usa fazendo de algo uma errado. forma ruim, né? Não é só porque o filho tá fazendo Uhum. algo errado. Às vezes o filho não tá fazendo Ele errado. mesmo vai lá e. Porque quando tá errado, você tem que ser chato mesmo. Você tem que ir lá e corrigir, chamar atenção e corrigir. Uhum. Mas tem gente que tem o dom de irritar. Provocar Fica- ira. aham. Não tem critério. É. Tipo, eu tô aqui, eu tenho que estar em paz, eu tenho que ser o cara aqui, você não faz isso, você não faz aquilo, blá, blá, blá. Tudo que faz tá errado, tudo, sabe? É Não- verdade. Eu já vi o Ou caso nunca de. sabe. Eu presenciei da mãe, né? Tava na sala, né? Sentada ali, assistindo, a criança no quarto brincando, criança pequena, e ela derrubou não sei o que no chão, e ela chamou a criança que estava brincando no quarto pra catar o brinquedo e entregar na mão dela. Brinquedo? O que ela tinha derrubado, Ela né? tinha derrubado. Ela derrubou alguma coisa no chão e eu presenciei isso. E daí ela fez a criança sair do quarto que estava brincando e ir lá catar, entregar na mão dela. Por que isso? É. Uhum. Né? Então, É. às vezes no começo até a pessoa vai, chega um ponto que a pessoa começa a falar, eita, tem algo errado. É, Porque verdade. às vezes os pais, tem pais que agem como se as crianças e adolescentes não tivessem sentimento, não tivessem emoção, não fosse uma pessoa. A gente percebe isso quando um pai ou uma mãe tem que pedir perdão. Eu Do já filho, conversando, né? A conversando com dificuldade, várias né, que amigas elas têm, minhas, né? uma dificuldade, assim, falando, é porque eram amigas minhas, mas da parte do homem eu acredito que seja igual. De fez algo errado e, tipo, passa por isso mesmo, eu não preciso voltar pro meu filho porque ele é uma criança, ou, né? Ele é Então, filho. tipo, é o meu filho, eu não É, preciso pedir perdão, ele tem não que vai- O pedir. que vocês acham que Então, irrita? eu acho que O que isso. que acha que provoca a ira? Tem pai, por exemplo, pais que vive diminuindo o filho. Ah, Uhum. sim, colocando rótulos, né? Tem pais que comparam. Nossa, a comparação é Gente, terrível. Eu ia falar É exatamente verdade. isso agora. Comparar os filhos Eu ia é falar que terrível, né? Com os comparação. primos, Não, com o E na colega, com o frente irmão. e na frente do outro filho. Fala Ah, assim, isso é esse grave. aqui é ledinho, esse é ledinho aqui, ele é inteligente, esse daqui, ele é nota 10 em tudo que faz na escola. Mas esse aqui, Imagina como que o outro se o sente. cara, Isso é ele, grave. meu Jesus, como Isso que é vai grave. crescer isso? Em vez dele levantar, abençoar, Sim, a gente tem que incentivar, né? isso começa a diminuir, porque, cara, pai e mãe têm uma influência tão grande na vida dos filhos. Sim. Agora tem você uma imagina o teu autoridade pai, a espiritual. tua mãe dizendo que você é burro, Você não vai dar certo. que o outro é esperto, vai ser bem sucedido, mas que você não. É, Que isso você causa um dano terrível, né? destrói. A função do pai e da mãe é levantar o filho. Por mais que ele tenha dificuldade, é levantar, Ah, sim. Sabe uma coisa abençoar. Porque quem vai sofrer com isso são os pais mesmo. Ah, com Sim, certeza. a Aí depois consequência fala, é bem, né? foi aconteceu, mas não soube lidar. Porque é uma coisa muito importante que eu sempre falei. Pessoas são diferentes. Um é diferente do É. outro. Às vezes um tem um talento tremendo e vai bem numa coisa, o outro não vai O bem outro é em naquilo. outra. Mas no outro ele vai muito Mas bem. ele é muito. Porque cada coisa, olha, esse celular, ele foi feito para uma função. Se eu quiser usar ele como óculos, não vai dar certo. O óculos foi feito para uma função. Se eu quiser usar ele como celular, piorou. Cada um tem a Cada sua um função. tem as E as suas. pessoas, elas foram criadas como um projeto de Deus. Toda pessoa tem um investimento de Deus e um projeto de Deus. Tem gente que Deus não levantou ela para ser bom em cálculo. Ela Eu é não, boa em com outra certeza. coisa. Eu não. Ela é boa em outra coisa. Aí a pessoa fala assim: Horrível. esse aqui é inteligente, porque ele sabe matemática e ele é bom na matemática. Esse aqui não. Esse aqui Não sabe quer matemática. dizer que ser inteligente é só ser bom na matemática? Ser inteligente é só decorar coisas? Não. Então presta atenção nas qualidades dos teus filhos. Porque isso vai provocando alguma coisa dentro da pessoa. Sim. Pode derrubar, pode fazer a pessoa realmente ser uma pessoa que não dá em nada, porque os pais já profetizaram isso na vida Sim. dele. É. Né? Verdade. Ou pode ser que a pessoa se irrite. Opa, como assim? Só ele? Ele é o preferido? E eles começam a se tornar rebelde dentro de casa. Começa a se envolver com droga, começa a pensar em bobagem. Por quê? Porque ele acha que o outro é o preferido dos pais. Semana que vem, no vídeo de segunda, vamos falar sobre isso. O outro é o preferido, o outro é o que é o mais querido, porque é o inteligentinho, o cara da casa, entendeu? Sim. Isso provoca. Aí, às vezes, a pessoa vai para rebeldia, ela vai para o meio dos amigos que entendem ela. Então, os pais estão empurrando a pessoa para uma coisa ruim. Sabe uma coisa que eu percebi na adolescência? E já cometi esse erro, e depois eu consertei. Depois não fiz mais. No caso meu, né, tendo uma filha adolescente, quando você conta coisas particulares do seu filho, geralmente é os adolescentes que gostam. Nossa, eles ficam muito irritados. Porque eles não gostam que você fale, olha,
tá assim, tá acontecendo isso, sabe? Com a minha filha, adolescente e tal. E às vezes os pais saem, por mais que o filho pede, ou mesmo que não peça, tem coisas que você não tem que contar. E daí às vezes tá na frente do filho e tá ali, contando da vida do filho, e o filho tá assim, e falando de coisas que Tem coisas que os aconteceu pais sabem que e irrita irrita. E e faz, fazem. porque ele acha que tá no lugar Eu sou dele, pai, ele eu pode. sou mãe, eu Uhum. tenho autoridade. É. Então a Bíblia manda a gente fazer isso. Só que o texto aqui diz o seguinte, daria para te falar tanto sobre isso. É. O texto diz aqui o seguinte: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, né? Então é isso, a gente tem que criar eles dessa forma. Agora, e se a pessoa já errou? E se a família já está desgastada? E se a situação já está em crise? Se não tem paz dentro de casa, o que que faz? Busca em Deus, por isso que nós estamos fazendo esses vídeos, por isso que nós estamos em oração, por isso que nós estamos iniciando esse ano o projeto Casa de Bênção na Igreja DNA do Pai. Cara, vai buscar em Deus pela tua família, por aquele filho que está se perdendo. Peça perdão se for necessário. Isso. Olha, pai, filho, eu errei com você, eu fiz isso, fiz aquilo. Você não sabe o que que isso pode mudar, entendeu? A vida Sim. inteira a pessoa ficou falando que a pessoa não ia bem, depois fala, mas eu sabia, você não ia bem. Mas claro, entendeu? A função é a gente ajudar a abrir o caminho para eles e não fechar o caminho para eles, né? Sim. É normal, às vezes, por exemplo, nós temos 2 filhos, um é 5 anos mais novo que o outro. Então, quando o mais novo estava ali com seus 15 anos, o outro já estava com 20. Quando ele entrou na faculdade, o outro já tinha terminado. Então, ele sempre se considerava menos inteligente que o outro, porque o outro é inteligente numa opção de coisa, ele vai bem em um monte de coisa, ele tem uma inteligência muito boa. E eu tive que sentar com ele e falar, cara, você está 5 anos atrás dele no estudo, você não pode se comparar com ele. Uhum. Quantos testes de vestibular você fez, em qual você reprovou? Em qual que você foi bem? Ele sempre ficou em posições ótimas, mas ele se comparava com o irmão. Uhum. E ele estava 5 anos de diferença. Não tem como, né? Agora imagine se ele mesmo já fazia essa comparação, se vocês Imagina. É. colocassem essa verdade. posição também. Ele dizia, ah, meu irmão é isso, eu não sei o quê. Eu falei, Então. cara, peraí, presta atenção. Uhum. Você, qual vestibular que você falhou? Qual curso que você não foi bem? Aonde foi? Não tem. Ele é muito inteligente. Os Muito dois estão muito inteligente, inteligentes. é. Acho que puxaram o pai, será? Acho que sim. Puxaram os pais. Então, eles estão muito inteligentes, os dois. Os dois são. Mas aquela comparação que um fazia, porque viu, ele admirava muito o outro, sabe? Uhum. E aí não é isso. É, até hoje, né? Ele Ele admira continua muito. admirando. Só que eu acho que hoje ele já entendeu. Sim, agora já entendeu. Peraí, não é mesmo assim. Mas eu tive que várias vezes conversar com eles. Ele não é Eles assim. têm talentos diferentes, né? Talento diferente, É, completamente diferente. é. Como Não é todo bom no mundo. negócio, eu ter bom no negócio. Ótimo, é assim, é um projeto de Deus. Verdade. Não é verdade? Passou rápido esse tema, hein? Passou. Muito rápido. Nossa. Nossa, Então- verdade. Tá gostoso esse assunto. Vamos continuar falando sobre isso. Coloquem aí nos comentários se você quer a segunda É. parte. Na verdade, eu vou pedir que vocês comentem aí, que vocês curtam e que vocês se inscrevam no canal para Sim. abençoar esse nosso trabalho Isso, aqui. e compartilha Se com você alguém. assistiu e gostou, já faz um comentário. Qualquer comentário. Ó, minha família é assim. Ó, eu tive uma É benção. verdade. Onde se você vê algum desses problemas na sua infância também, Eu ou vou fazer uma passando com pergunta os para ajudar filhos. eles a comentar. Comenta aí, se você encontrasse com Jesus agora, o que que você pediria para tua família? Coloca aí embaixo, tá bom? Muito bem, gente. Então é isso. Terminamos por aqui, porque o nosso tempo está mandando a gente parar aqui. Sim. Mas não se esqueçam, dia 18 nós temos Casa de Bênção, justamente para resgatar essas coisas aí da família que está se perdendo, orar para que haja libertação, quebrar tudo que não presta e voltar a ter uma família abençoada, aqueles que estão tendo dificuldade. Quem já tem uma família abençoada, para ser Vai mais estar mais abençoado ainda. abençoada ainda. Certo? Deus abençoe vocês. Tchau, Fiquem com gente. Deus. Abraço. Tchau.